Olá, eu me chamo Carlos Antônio, sou formado em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, campus do Juazeiro. Sou pós-graduado em Processo Civil e Direito Civil pela ESA, Escola Superior da Advocacia. Isso, hoje sou servidor público do Tribunal de Justiça do Pernambuco, exercendo a função de assessor de magistrado. O tema me proposto hoje foi falar sobre sistemas jurídicos e precedentes judiciais. Um tema muito atual, né? Muito atual. Não é pretensão minha esgotá-lo e não teria nem capacidade técnica para isso, né? Porque é um assunto muito complexo e muito vasto. O que eu proponho aqui é apenas um bate-papo rápido, né? sobre o assunto. Na verdade, existem vários sistemas jurídicos, mas o que nos interessa hoje são apenas dois, né? O sistema Civil Law e o Common Law. Para a gente entender, para a gente iniciar aqui o assunto, né? Devemos ter noção do que se trata o sistema jurídico. O que é um sistema jurídico, né? Na verdade, o que o sistema jurídico propõe? O sistema jurídico é um sistema de normas. Quando eu falo normas aqui, eu não falo basicamente em leis, né? Norma é o resultado de interpretação de leis que vai ser aplicado num caso concreto. Então, o sistema jurídico, o que diferencia um sistema jurídico do outro é onde esse sistema vai buscar a solução jurídica para o caso concreto que ele foi apresentado. Qual a fonte do direito que eu vou buscar a solução do caso? E esses dois sistemas, o Civil Law e o Common Law, ele se diferencia aí, aonde ele vai buscar a fonte do direito, aonde ele vai extrair a solução do caso concreto. Aí esses sistemas, eles se divergem um pouco, né? Veja que no sistema Civil Law, ele se baseia, ele se funda basicamente em leis escritas, em códigos. A solução do caso jurídico, ele é buscado na fonte escrita, no código, em leis formais, em leis estatais. O sistema Civil Law, ele tem início na Roma Antiga, e principalmente devido ao fator comercial de Roma, né? Da Roma Antiga. Roma foi principiante no comércio marítimo e tinha várias divergências, várias demandas advindas do comércio, né? Várias desavenças comerciais. E quando essas desavenças aconteciam, essas pessoas, as partes, eram enviadas para um julgador, para um juiz, né? E como é que o juiz fazia para buscar a solução para esse caso que ora lhe foi apresentado? Aonde ele buscava a fonte do direito, a raiz, para encontrar a solução. Ele buscava uma fonte escrita, em códigos, em normas, né? Todas as causas apresentadas pelo juiz, ele tinha que buscar em um código que já pré-definia a solução para os casos que poderiam ser apresentados, né? Então, a base fundamental do sistema Civil Law é a busca jurídica da solução em códigos e em leis escritas, né? O Civil Law, ele se baseia basicamente no princípio da legalidade. O que não está escrito, ele não é válido. É essa a lógica do Civil Law, né? A solução para o caso, ela tem que estar escrita em algum texto, né? Ou código, ou lei esparsa, mas ela tem que estar escrita. A ideia do Civil Law é essa, né? Um sistema baseado na legalidade. Esse sistema em verdade é o que mais se utiliza hoje no mundo, né? Inclusive o Brasil se utiliza do sistema Civil Law. Nós temos uma vasta legislação, né? Se pegar como exemplo
o Código Civil e o Código Penal também, você vai ver que vários atos, né, atos humanos que eu falo, eles já são previstos em leis, né? Matar alguém, matar é um ato humano, mas que tem uma correspondência legislativa escrita, né? Furtar coisa alheia, né? O furtar, o pegar coisa alheia é um ato humano, mas esse ato humano ele já está previamente escrito em uma lei. Então a solução, o furtar, ele está na lei já. O juiz, quando for apresentado para ele a situação de um furtador, ele vai no Código Penal olhar a lei, o que é que diz a lei, ele analisa a lei e dali extrai uma norma para aplicar ao furtador, para dizer qual será a situação daquela pessoa, qual será a pena. Então uma coisa, veja, uma coisa é a lei escrita, outra coisa é a norma. O aplicador do direito, ele se debruça sobre a fonte do direito, sobre uma lei, interpreta aquela lei e daí ele tira a solução. A solução para o caso é que a gente chama de norma. Então o Civil Law é basicamente isso, é a busca do direito em textos normativos. Por seu turno, o Common Law, de origem anglo-saxão, né? Principalmente na Inglaterra e Reino Unido, hoje também muito utilizado nos Estados Unidos e Canadá, é um sistema pouquíssimo aplicado no mundo, né? Mas tem sua importância. E qual a fonte jurídica, a fonte do direito desse sistema? Aonde o aplicador do direito vai buscar a solução para o caso que lhe foi apresentado? Basicamente, o sistema Common Law, ele busca a solução do caso ora apresentado em situações passadas, em decisões judiciais passadas, né? Ou então nos costumes daquela região. O julgador, o intérprete da lei, o intérprete jurídico, ele vai analisar, a princípio, quando chega para ele um caso específico, um caso concreto, ele vai buscar a solução daquele caso concreto, a princípio, em uma decisão anterior, né? Ele vai buscar, com base no princípio da igualdade, para dar às partes o mesmo tratamento já dado para outra pessoa anteriormente. Então ele vai buscar nos anais jurídicos, nos livros de jurisprudência, uma decisão, né, semelhante, uma decisão, aliás, que analisou um caso semelhante a esse agora lhe apresentado, né? Então, se ele encontrar nos anais jurídicos uma decisão que tenha analisado um caso idêntico ou parecido ao que ora lhe é apresentado, ele pega isso como precedente. Olha, essa situação aqui, ela já foi analisada previamente por outro magistrado, né? Em um caso bem parecido, então eu vou pegar aquela decisão e vou aplicar nesse caso aqui também, para dar às partes o mesmo tratamento, a isonomia, né? Se Ciclano anteriormente já foi julgado assim, Beltrano agora vai ser julgado assim também, né? Então o sistema Common Law, ele tem foco muito no princípio da isonomia, dá um tratamento idêntico, né, a pessoas que têm uma situação jurídica idêntica. E quando o intérprete ou o julgador ele não encontra a solução em precedente, aí ele vai para uma via alternativa, que é os costumes da região, né? Como é que, né, nessa região as pessoas entendem esse fato, esse ato social, né? Ora, alguém hoje furtou uma galinha, né? Na sociedade, nessa comunidade, como é que o povo, né? Como é que o povo entende essa situação? Qual a solução que o povo daria? Isso é o costume da região, e desse costume o intérprete tira a sua norma. A norma é dar a solução ao caso. É bom frisar
frisar ainda que no sistema Civil Law, aliás, no sistema Common Law, também existe norma, né? Nos Estados Unidos existe norma e também é fonte do direito. Só que a norma escrita, ela não tem o mesmo poder, a mesma força que os precedentes ou que os costumes. Ela é usada de uma forma subsidiária, uma forma, né? Somente nos casos em que os precedentes não resolverem ou que o costume não for aplicado ao caso, é que o julgador buscará a solução na norma. Então, basicamente, a diferença entre esses dois sistemas, o Civil Law e o Common Law, é de onde o aplicador do direito vai buscar a solução para o caso concreto. No Civil Law, ele busca a solução na lei escrita, no código. A situação apresentada para o aplicador do direito era previamente já está definida em uma norma legal. No Common Law, não. No Common Law, a situação apresentada ela é buscada em precedentes judiciais, em casos, né, idênticos que já foram julgados anteriormente. O aplicador do direito ele não se preocupa em buscar a solução em nenhum texto jurídico, a princípio. Ele se preocupa em dar uma solução, né, ao caso apresentado, idêntica a um caso que já foi julgado. E só se não tiver precedente é que o aplicador do direito ele vai para uma via secundária, que seria os costumes, né? E para uma via terciária, a lei. Basicamente, a diferença desses dois sistemas é isso. Outro ponto importante que devemos falar aqui, que já inclusive iniciamos, é falar de precedente judicial. O que seria um precedente judicial? Precedente judicial nada mais é do que a utilização de uma decisão anterior para resolver uma situação futura. Ou seja, no passado, um juiz ou um tribunal, né, um órgão colegiado, analisou uma situação, né, e deu àquela situação um resultado. Né? Futuramente, uma nova situação idêntica àquela aparece. Então, o juiz agora pega aquela decisão anterior e aplica ao caso agora lhe posto. Né? Então, precedente, nada mais nada menos, é a utilização de uma decisão judicial anteriormente aplicada. Vou pegar aquela decisão e vou aplicar agora. Hoje há muita relevância no precedente. Né? Na minha época de acadêmico, 2003, quando entrei na faculdade, pouco se falava em precedente judicial. Né? Até mesmo a jurisprudência ela não era vista como fonte do direito. Existia muita divergência entre os doutrinadores se a jurisprudência era ou não fonte do direito. Né? Até hoje existe, na verdade. Né? Mas os precedentes judiciais eles vieram transformar essa órbita jurídica, dar uma nova roupagem para o direito. Em 2004, se eu não estou enganado, houve uma reforma, uma mini reforma do Poder Judiciário, onde se criou, naquela época, a tal da súmula vinculante. Na época, eu fui a um congresso em Salvador, onde palestraram o Lênio Streck, né? Penalista, o José Afonso da Silva, né? Excepcional constitucionalista, e o José Afonso abominava a súmula vinculante, né? Porque dizia que iria amarrar o juiz. Ora, como é que você pega um tema jurídico, sumula esse tema, bota ali um enunciado de súmula e você obriga os juízes e tribunais inferiores a seguir aquela determinação que está ali posta, né? Então, muitos magistrados, muitos doutrinadores entendiam que a súmula vinculante porque vincula os órgãos inferiores do Poder Judiciário, ela amarraria o sistema jurídico, não daria liberdade para o julgador pensar e extrair da norma uma situação diferente, né?
Então, assim, o precedente vinculante, né, já veio desde 2004 com a súmula vinculante e foi agora revigorado com o novo CPC de 2015. O artigo 927 do CPC, ele atribui algumas decisões judiciais, principalmente de tribunais superiores, o poder de vincular os órgãos inferiores do Poder Judiciário. Então, a própria súmula dos tribunais, né, recursos repetitivos e outras situações, os juízes ou os órgãos do Poder Judiciário de patamar inferior, eles são obrigados a seguir essa orientação do Tribunal Superior. Então, assim, o precedente vinculante é isso, né? O precedente em si é apenas a autorização de uma decisão que já foi dada no passado, né? E o precedente vinculante é quando essa situação obriga os aplicadores do direito a aplicarem no caso concreto. Então, o juiz, o magistrado, o aplicador, ele não tem muita liberdade em interpretar aquela situação jurídica. A situação jurídica ela já está posta para ele porque ela é vinculante. O juiz ele tem obrigatoriamente que aplicar, né? Interessante que hoje, dia 17 de outubro de 2019, nós podemos até usar aqui como parâmetro o julgamento do STF em relação à possibilidade de cumprimento provisório de pena após uma decisão de segundo grau, né? Veja que isso é um precedente, na verdade, né? E como os precedentes eles mudam com o tempo, como a orientação jurisprudencial ela muda com o tempo, né? E devido à relevância social. Veja que até 2016 o STF entendia, né, isso de uma forma quase que unânime, né, que seria impossível o réu que já foi condenado em primeira e em segunda instância ser obrigado a iniciar o cumprimento da pena, né, para o STF e para a maioria dos tribunais pátrios, né, o réu só era obrigado a iniciar o cumprimento da pena após o trânsito em julgado, né, da sentença, após não caber mais nenhum recurso. Até 2016 isso era quase que pacífico, aliás, pacífico, né? Não era unânime, mas era pacífico. E isso era um precedente que quase todos os juízes usavam, né? Era um precedente quase que não era obrigatório na lei, mas todos os juízes usavam. Ora, nenhum réu é obrigado a iniciar o cumprimento da pena antes que a sentença transite em julgado, a não ser, óbvio, se tiver os requisitos de uma prisão preventiva, então cautelar, né? Em 2016, todavia, houve uma mudança de entendimento que também não é unânime, mas mudou o pensamento do STF. Ele passou a admitir que o réu condenado em primeira instância, né, e em segunda instância fosse reafirmada a sentença, esse réu ele já poderia iniciar o cumprimento da pena, mesmo não havendo trânsito em julgado da decisão, né? E a comunidade jurídica desde então vem se debatendo e hoje o STF está julgando o caso para saber, né, para dar uma decisão definitiva a esse caso, para saber se realmente o réu condenado em segunda instância deve ou não iniciar o cumprimento da pena, né? Então, veja que os precedentes eles podem mudar também, né? Muda com o tempo, com a alteração dos magistrados dos tribunais, né? Cada pessoa pensa de um jeito. Então, o precedente que hoje fixa alguma coisa, né, que hoje é obrigatório, amanhã pode não ser, dependendo da relevância do tema e de alteração
de alteração do corpo de jurados dos tribunais superiores. Os precedentes, na verdade, hoje é um tema muito importante de ser estudado, né? Hoje, basicamente, os juízes de primeiro grau, eles dificilmente ousam decidir contrário ao que pensam os tribunais superiores. Raramente você vê um juiz que julga um determinado tema, né, contrariamente ao que pensa o STJ, mesmo que não seja um precedente vinculante, né? Muitos juízes hoje, eu falo isso porque na prática eu faço isso, né? Sempre quando a gente vai julgar um caso, a gente procura pegar jurisprudência de tribunais, ou seja, precedentes, né, decisões anteriores de casos idênticos, para fundamentar a nossa decisão, né? Então, os precedentes hoje, eles são sim fonte do direito, pelo menos do meu modo de ver. Então, pessoal, para não me alongar, termino por aqui. Espero ter colaborado com vocês. Até mais.